Olá, pessoal, a todos que assistem aqui o canal da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, através do YouTube, o qual, inclusive, a gente já estende o convite para que você divulgue nas suas redes de contatos, para que a gente aumente cada vez mais este canal forte de evangelização, que essa paróquia, que é uma paróquia atual, moderna, tem disponibilizado para a gente também. E hoje nós vamos fazer o nosso bate-papo empreendedor, aqui da Pastoral do Empreendedor, onde nós vamos entrevistar uma figura muito importante aqui da nossa paróquia. Eu tenho alguns dados dele aqui agora que eu vou trazer para vocês. Nasceu em Tabapuã, no dia 1º de junho de 71, ou seja, tem 51 anos de idade. Foi ordenado como sacerdote dia 5/12 de 96, ou seja, tem 26 anos de sacerdócio. Há 18 anos tem transformado essa paróquia e realizado verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres, que a gente pode dizer, né? Uma paróquia que é uma paróquia dinâmica, uma paróquia que somente cresce pelo trabalho realizado por essa pessoa que a gente vai entrevistar aqui hoje. Tá? Outra atividade muito importante da vida dele é que ele, num dado momento da vida, estando numa paróquia aqui nas Redondezas, resolveu ser prefeito da cidade. E foi prefeito de Américo de Campos, de 2001 a 2004, onde realizou também um belo trabalho dentro da política. É uma figura que permeia muito bem na política e, com isso, traz grandes frutos também aqui para a paróquia e para a cidade de São José do Rio Preto. Foi vice-reitor do seminário aqui da cidade de São José do Rio Preto, foi também assessor da Arquidiocese da Pastoral do Menor, foi também... inclusive, atualmente, o presidente do Catanduva Futebol Clube e foi assessor estadual da Pastoral da Sobriedade. É impressionante o tanto de atividade que essa pessoa acumulou durante toda a sua vida. E o que nos impressiona é que isso é um fator motivador da atividade dele. O que mantém, de repente, a saúde dele, a longevidade, é essa atividade incessante, atividade que não para. Estamos falando de quem? Do padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa, que está aqui com a gente hoje. Não é, padre? Ele vai bater um papo com a gente. A gente vai falar muito sobre a vida dessa pessoa tão importante aqui para as nossas vidas e para a vida da nossa diocese, da arquidiocese, alguém que transforma a realidade onde atua, e por isso mesmo que tem tudo a ver com a nossa pastoral, que é a pastoral do empreendedor. Tudo bem, padre? Oi, Marcelo. Oi a todos que nos acompanham. Uma alegria a gente poder chegar até o seu coração, chegar até a sua casa, chegar à família, revelando esses segredos de Deus realizados na vida de cada um de nós. E fico muito feliz de poder participar e partilhar a história que Deus vai escrevendo na minha vida, como escreve na sua vida, na vida de cada um de nós. Né? Que bom! E hoje vamos revelar um pouco mais aí as nossas escolhas, o nosso caminhar. Muito bem. Padre Ernesto, como diretor espiritual, tem ajudado muito na vida das pessoas, viu, padre? E nós comentamos que o senhor, como sacerdote, o senhor, como essa figura que realmente atua na paróquia e transforma a paróquia, as pessoas conhecem bastante. Hoje a gente quer conhecer um pouco da pessoa do Ernesto, o Ernesto Pedro, né? Aquele menino que nasceu lá em Tabapuã, né? E aí a gente já vai começar falando disso, né? Como que foi a infância do Ernesto Pedro de Oliveira Rosa. Aliás, fala um pouquinho para a gente, tá? A gente sabe que o senhor nasceu em Tabapuã, a gente conhece muito a sua família, por tudo que o senhor traz para a gente aqui nas missas, nos bate-papos, mas fala o senhor para a gente. Quantos irmãos? Fala um pouco do seu pai e da sua mãe. Que bom. Falar de família, eu amo a família e compreendo que a família é o berço onde se desenvolvem os valores, aprende a ser uma pessoa humana, a humanizar-se nos relacionamentos. E há um provérbio que diz que agrada a Deus é saber que Ele acertou em nos criar, que Ele acertou em cheio ter nos colocado na família em que nós nascemos. Eu tenho certeza que Deus acertou, porque, olha, ter um seu João e uma dona Arminda como pastores, como genitores, é muita graça, né? Fui uma criança que já nasceu fazendo festa, né? Porque a cidade de Tabapuã tinha um hospital pronto, mas nenhuma mãe tinha coragem de fazer ali o parto, né? e estrear. E eu fui o que estreiei. Eu fui o primeiro que nasci no Hospital Maria do Vale Pereira, em Tabapuã, e o meu nome não foi uma escolha dos pais,
que aí a direção do hospital, a quem aproveito aqui para dar um abraço muito afetuoso à família do saudoso Alceu do Vale Pereira, que era o presidente do hospital. Então, o hospital pediu para fazer uma homenagem aos profissionais. O diretor do hospital, na época, chamava Ernesto Lian, e o médico Pedro Ernesto, o Dr. Pedro Ernesto, que está em Tanabi, né, bem já debilitado, né, mas morando lá. Então, o mais comum era o nome Pedro Ernesto. Mas, para ficar um diferencial, falar, mas colocar Pedro Ernesto vai ser uma homenagem mais ao médico. Então, para homenagear o presidente, na época, e o médico, então ficou Ernesto Pedro. Aí teve carreata para a cidade, né? Então o nascimento foi uma festa. Eu acho que isso poucas pessoas sabem, viu, padre? Tem uma plaquinha do senhor lá no hospital? Tinha que ter, hein? Tem uma sala lá. E de vez em quando eu passo lá para. Fiquei até internado uma vez nessa sala. Muito bem, muito bem. Foi um tipo de honra, hein? Olha só. Internado na sala com o próprio nome. Isso pra gente era curiosidade, eu não sabia. Sim, muito então bem. Foi um nascimento, a coragem foi da mamãe, né? Do papai, mas o nascimento que já, ao sair do hospital, saiu já com carreata, tudo ganho, e ganhou berço. O primeiro que nasceu no hospital, Maria do Vale Pereira. E essa vivência ela foi muito, muito santa, muito abençoada, uma família muito religiosa, de amor, de alegria, né? E uma família que foi educada sempre na dimensão da partilha, né? Eu lembro quando criança, isso em muitas famílias, né? Que quando tinha um evento, e eu ouvia os meus irmãos falando, olha, você vai usar aquela camisa cor-de-rosa que eu quero? Não, então vamos fazer uma escala, né? Conforme o evento, de fazer a distribuição. E era muito gostoso, né? Era muito gostoso. Nas famílias antigas tem bastante isso, né? Eu também fazia muito isso com meus irmãos, sobretudo quando a gente é muito perto, né? E isso é importante. Vai usar aquele sapato ou aquele gel, né? Assim por diante. Mas tinha briga também, padre? Tinha confusão, né? E no tempo do frio, porque a gente dormia em 2 ou 3 na cama, aquelas colchão de palha, né? Que você dava uma mexida, assim, acordava... acordava da ponta, a casa inteira, né? Mas era bom no tempo do frio, porque você mergulhava naquele colchão assim, não passava... Você ficava lá embaixo, né? Mas, lembra a história de roubar a coberta, né? Porque a coberta era curta, né? Hoje tem a expressão, o cobertor está curto. Exatamente. Né? E era muito curto naquela época. Então, tinha um irmão que ele era... Aliás, Deus o levou essa semana, o José, a semana passada, esses dias agora. José de Oliveira Rosa, ele sempre foi um irmão que levava vantagem, né? E roubava a coberta da gente, né? Então nós descobrimos um jeito naquele frio, vidro de perfume, esse plástico, com água, né? Então deixava lá, conforme ele roubava, a gente jogava água nele, né? Então, já tinha uma estratégia para não deixar o irmão roubar o colchão. Aliás, o cobertor, né? Aí o colchão amanhecia molhado de água, né? Que a gente levava. E tinha... nós sempre fomos apaixonados por esporte, né? De maneira especial futebol. E isso trazia também os desencontros, né? Os desencontros quando... o castigo que se tinha era não ir numa partida de futebol, né? Nossa, isso devia ser forte para vocês, hein? E aí sempre tinha um irmão que articulava. Hoje o Pedro não vai, lá me chama de Pedro, né? Ernesto Pedro. Então aí era confusão, né? Ficava e às vezes saía no braço. Tinha que decidir, né, padre? Sim, mas tinha que dormir. Até na hora de dormir tinha que estar em paz, porque ia dormir junto, né? Muito bem. Juntos, né? O padre, uma coisa que eu achei interessante, isso eu não sabia. Então, na verdade, o senhor não somente nasceu, como o senhor estreou, né? O senhor inaugurou, porque inaugurou o hospital, teve carreata, e eu acho que é importante. A sua vida, desde o início, já foi uma vida que já chamou atenção, né? Chamou atenção pelos eventos, né? Agora, me fala como que era o padre Ernesto, né? A criança Ernesto Pedro na escola. Sim. Foi em Itabapuã que o senhor estudou ali mesmo? Foi em Itabapuã. Estudei na primeira à quarta série numa escola rural, lá na Fazenda São Luís,
conhecida como a escola do Faquin, né? Primeira a quarta série, fiz primeira comunhão na escola. Meus catequistas foi o saudoso Sr. João Espínola, a Dona Lília, já falecida, eram professores e eles davam a catequese na escola, né? Interessante que eu lembro e me dá uma vontade até hoje o lanche que a gente levava era um caldeirão, a gente já aprendia a comer na marmita, né? E lá na escola tinha um senso muito de partilhar com aquele que era mais íntimo. Olha o que você trouxe de mistura aí. Olha, né? Que interessante. Então já repartia ali, era tudo um senso não de concentrar, mas de abrir. Né? Foi muito bom, sempre gostei de estudar e quando chegava as notas, nós era uma festa. Né? Sempre fui muito comunicativo. Mas ali a gente já percebia uma certa liderança. De vez em quando essa liderança também passava do limite e dava umas confusões. Passava puro. Teve alguma vez o Te Pego lá fora, padre? Teve. Né? Uma vez nós saímos descemos, tinha um barrancão que tinha que para descer até na estrada, descemos grudados em dois lá. E o duro é que, a hora que você chegava em casa, você ia falar, não precisava nem falar, porque a notícia chegava antes, né? Aí apanhava de novo. Apanhava de novo. Né? Então a gente evitava de chegar a notícia em casa. Né? Ou era importante não ter apanhado na rua, então, né, padre? Porque senão ia apanhar 2 vezes. Apanhar 2 vezes, eu tinha que levar a vantagem. Os irmãos mais velhos ajudavam ou não? Não, os irmãos ainda às vezes ia contra. Né? Ajudava a bater depois, né, padre? Porque era a chance de dar uma desforrada aqui. Agora, pergunta que não se quer calar. Padre Ernesto Pedro, matou aula alguma vez já na vida ou não? Olha, aí tem um detalhe, né? Que eu perdi umas amizades por não querer matar aula. Né? Olha, muito bem, muito bem. Para a gente estudar foi um caminho de muita dedicação, porque hoje tem o transporte que busca na porta de casa. Né? O transporte era a bicicleta para nós, ou charrete. Né? Olha. E houve assim, muitas oportunidades de não continuar os estudos, porque tinha uma cultura na família grande, nós éramos em 8, e o empreendedorismo do pai era que os filhos já assumissem o trabalho. Então, não era muita cultura de estudar. Então, para estudar, você tem que trabalhar na roça, né? Às 6, ela começava mais cedo, às 6 da manhã, às 17 horas, e depois, aí à noite, que você ia ver o que fazia, né? E lembro que eu cheguei de bicicleta, um dia a turma tinha decidido que ninguém ia entrar. Tinha esses boicotes, né? Eu falei, olha, eu andei 6 quilômetros de bicicleta, trabalhei o dia todo, e porque eu fazia meus negócios, né? Então, com as professoras eu vendia batata doce, mandioca, eu ia com a bicicleta, assim, que a minha bicicleta ia com uma caixa, né? E era um dia que eu tinha meus negócios lá para... Então a veia empreendedora veio desde cedo já, padre. Sim, e depois esses recursos, depois eu vou contar da cooperativa, né? Bom, ele chegou lá e falou, ninguém vai entrar. Eu falei, eu vou entrar. Falei, você vai entrar, você não conversa mais com a gente. Eu falei, então já não estamos conversando mais, já estou entrando para a escola. Ficou, né? De mal da turma, padre, por um tempo. Mas matar na aula não me fez parte das minhas escolhas. Muito, né? Bem, muito bem. E o que a gente chama hoje de ensino fundamental ciclo 2, que é do 6º ao 8º, e ensino médio também, que na nossa época era colegial, né, padre? Colegial. O senhor conseguiu fazer em Itabapuã ou teve que ir para Catanduva, teve que ir para outra cidade? Assim? Em Itabapuã. Da primeira à 4ª série, fiz na escola rural, e depois aí fomos para a cidade, a 5ª série, a 6ª, mas na 6ª série, o papai já disse, ninguém estudou igual você até a 6ª série, há 6 anos, você vai para a roça trabalhar, que já o patrão vai contratar. Eu falei, vamos trabalhar. Mas aí eu vou estudar à noite. Porque aí não tinha como o papai brecar, né? Então trabalhava até às 17 horas. Qual idade é essa, padre? Aí eu estava com 12, 13 anos. Olha, novo. 13 anos. E fomos para estudar à noite, tinha de bicicleta, tinha a pé, ou ajeitar a charrete para ir, né? Era 6 quilômetros, cansado, né? Mas aí fizemos 2 anos, período da manhã, depois foi para a noite,
que eu tive dificuldade com uma professora, já está no céu, Dona Vera de Catanduva, uma professora brava, né? E um dia eu conjuguei o verbo no imperfeito errado, né? E ela pediu para repetir, eu travei, né? E aí pegou um trauma que eu não queria ir mais. Olha só. Eu não queria ir mais, porque ela fez ir lá na frente e tal, e não saía, já viu a acusação, né? Depois, né? Nossa. E o papai disse, eu vou lá na escola ver que você não está querendo mais na escola, né? Foi lá e conversou, e eu não queria ir mais, sabe? Pegou uma situação que... Um trauma, né? É um trauma. Mas teve como é importante, Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho. Eu rezo por ele todo dia, o seu Antônio Franco. Ele era um inspetor e ele veio lá no sítio conversar. O dia da minha ordenação, ele fez a leitura. O dia da primeira missa, fiz questão dele fazer a leitura no dia da primeira missa, que ele foi lá, chama de Pedro, não pode, a Dona Vera vai passar, você precisa voltar a estudar, você é um menino que a gente quer muito bem. Né? Então, o São Antônio Franco, ele faz parte... Sem dúvida. Conversou com o meu pai, já estava querendo que fosse todo mundo para a roça, né? Ele falou, não, agora ele já vai abandonar tudo mesmo, e vai trabalhar aqui com a gente. Aí o senhor Antônio disse, não, senhor João, então faz assim, ele vai estudar à noite. E criou a estratégia, a motivação, né? Então, o senhor Antônio Franco, olha. Olha só, e o padre Oswaldo, por exemplo, ele é mais velho ou mais novo que o senhor? Ele é mais velho. Mais velho. Ele também teve esse processo, já estudava à noite também ou não? Não, o Oswaldo costuma dizer que ele foi mais privilegiado. Né? Ele foi, não sei privilegiado, ele foi mais estrategista, né? Porque ele, quando terminou a 4ª série, e depois ficou 2 anos parado, mas para voltar a estudar, ele pegou e foi para o seminário menor, em Rio Claro. Né? Ah, então ele teve uma estratégia. Isso, teve uma estratégia. Ele foi... ele voltou a estudar, né, ou melhor, mas depois até a 8ª série. Né? Mas aí o colegial ele foi fazer no seminário lá muito com os claretianos em Rio Claro. Né? Mas o Oswaldo fez todo esse caminho também de bicicleta, né, durante esses 4 anos. É que ele ficou 2 anos, quando terminou a 4ª série, sem estudar. Depois ele voltou, também fazendo esse trajeto, nós íamos junto de bicicleta. Né? Ah, legal. E aí ele foi para fazer o colegial lá no seminário, falou, quero me dedicar mais, estou aqui trabalhar, estudar. E ele já tinha no coração também esse desejo de ser padre, né? E aí eu continuei sozinho. Né? Muito bem, padre. Agora, saiu nas suas palavras, é algo muito curioso. Quando surgiu essa veia empreendedora de vender produto na escola? O senhor sabe que isso é educação empreendedora, né? Como que isso surgiu? Alguém pediu, o senhor levou? Ou foi o pai e a mãe que falou, olha lá, ô Pedro, leva lá os produtos para o pessoal vender? Como é que isso aconteceu? Então, nós fazíamos nossos negócios lá. Os patrões gostavam que a gente desmatava lá os brejos, né? Porque aí poderia colocar o gado. Então, nós tínhamos como propriedade nossa. Né? Ó, esse sitinho aqui é meu, né? E fazia horta, e aquele tabual que a gente tinha que limpar. Mas eu era o caçula e meus irmãos faziam umas hortas bacanas demais. Só que eles tinham vergonha de vender. Eu falei que essa vocação empreendedora nasceu. O pai foi muito empreendedor. A mamãe, quando colocava uma galinha para chocar, ela dizia, olha, a média dava uma pintinha, que era uma beleza, aquela chocada, né? Ela dava um pintinho para cada um dos filhos. Ó. Você vai cuidar disso, e a gente colocava nome, né? Olha que coisa. E cuidava mesmo. Era uma estratégia que ela tinha para a gente cuidar da galinha e dos pintinhos, né? Se dava 10, ela distribuía 4, falava, isso aqui é para a família, né? Para sustentar a família, igual isso aqui é para vocês. A gente cuidava e tal, depois vendia e aquele dinheiro era nosso, né? O papai, ele plantava muitas coisas e ele dizia, olha, a gente não pode fixar em algo apenas porque pode esse ano não ter preço, né? Então ele era fumeiro, plantava fumo, aquele fumo de corda, a gente plantava amendoim, era horta, arroz, milho, o café. Então, uma diversidade
o gado, né? E nisso ele cuidava da terra, né? Porque ele não fazia monocultura, né? Usando a terra só para uma cultura. Ele variava. Então, e a horta? A horta sempre foi muito forte. E como tudo que nós produzimos ia na administração, na conta do pai, né? A gente não via o que a gente ganhava do salário, né? Aí fizemos uma estratégia. Olha, pai, depois do horário de trabalho, a horta, o que fizer é nosso, o que fizer é de vocês. Mas para vender, eles tinham vergonha, né? O senhor foi Eu entrei e falei, bom, então é o seguinte, eu não vou trabalhar na horta, mas eu vou ser o vendedor, né? Então eu ia, e assim eu folgava 2 dias na roça, né? Mas ia fazer a venda, e o resultado da venda, a gente repartia em partes iguais. Muito bem. Éramos, então, uma cooperativa, né? Só que eu tinha o trabalho de limpar, de cuidar, eu já sabia que cada freguês gostava. E ali já nascia aquele elo com a comunidade, com a igreja, então o que levava, vendia. Foi uma graça muito grande esse período. Era Isso aos encomendas. 13 anos de idade, padre? Aos 13 anos. Olha só. O senhor já entendia, sabe do quê? Do que a gente chama hoje de experiência do cliente. Sabe, que é o cliente que determina o que quer comprar e como quer comprar. O senhor já fazia isso por intuição, né? Intuição. E tem mais. E aí vem o dedo da mamãe. A mamãe ia junto, era eu e a mamãe, as vendedoras. A mamãe chamava as freguesas nas casas, né? E eu cuidava do cacho, do peso, né? Muito bem. Do zelo. A mamãe fazia a parte das relações ali de acolhimento, de chamar, né? E saía de tudo ali, né? Mas no final do dia, a mamãe dizia, quanto que tem aí? Quanto que deu? Deu R$500. Tira 10% e vamos levar na casa paroquial. Olha, muito bem. Então, o dízimo era da cooperativa e depois ela também dizia, esse de vocês têm no final do mês que devolver também os 10%. Então não tinha brecha não, né? Ela já orientava, né? A cooperativa foi uma coisa, agora de vocês é outra, né? Olha, foi muito gostoso. Que ótimo, padre. Só montou uma cooperativa familiar só aos 13 anos. E olha, e essa cooperativa teve um ano que deu uma geada muito grande. A cooperativa que sustentou a família. Olha. Sustentou a família. Nós tivemos experiência, teve um ano até que a cooperativa, nós compramos um bilhete, né? Do cachorro, final 20, e ganhamos. Ganharam? Só que a gente foi pro caixa do pai, né? A gente fala que a sorte vai ao encontro de quem trabalha pro bem, né, padre? De quem faz acontecer. E uma coisa interessante, que é uma característica muito forte do empreendedor, é ser um fazedor. Os pais de vocês transformaram vocês em fazedores. Quantos irmãos, padre, ao todo? 8. 8 filhos? 8 filhos. 9 filhos. Mas uma foi recém-nascido, já faleceu. Então, mas são 9. 9. Já 3 falecidos. Né? E a maioria tem esse comportamento aguerrido, empreendedor, fazedor? Olha, esse nosso irmão que faleceu, agora aí no mês de novembro, interessante o empreendedorismo dele. Ele foi até eleito vereador e era verdureiro também. Né? Olha que coisa. E agora, nos últimos anos, ele já tinha dificuldade de locomoção, né? Tinha com a ajuda da muleta, né? Mas nunca parou. Então ele ia com o carro, ele já nem descia mais do carro, as pessoas pesavam, fazia lá o preço, e ele só ficava no carro só para receber. Interessante. Isso que é você ter fidelização de cliente, né? A fidelização é tão grande que ele já confiava nos clientes. Tem isso, tem aquilo e tal, pode pesar, a balancinha lá, já acertava com ele, a pessoa marcava os fiados, né? Então, cada um tem uma vocação nesse sentido de empreender, de ajudar as pessoas. É uma família muito voltada para ajudar, para partilhar, e isso está muito na alma da nossa família. Muito bem, padre. Agora me conta uma coisa, né? Até o senhor já comentou a respeito do chamado no coração do seu irmão, do padre Oswaldo. E o Ernesto? Quando teve esse chamamento mais forte assim mesmo? A gente já viu que isso é uma família que foi educada na religião, né? Cresceu dentro da religião, mas quando chamou fortemente? No chamado despertar, o padre Oswaldo tem uma participação, porque a primeira fala,
nós estávamos carpinando arroz. Eu lembro até agora, me vem a cena até do lugar, do espaço à beira de um rio. E o Oswaldo já estava mais em discernimento, já ia para o seminário, e ele disse: Ernesto, já pensou o dia de amanhã, nós dois nos tornarmos padres, mesmo que a gente vai para lugares distantes, porque já tinha aquela ideia, eu já falava de ir para El Salvador, porque a gente via aquele filme do Dom Oscar Romero, né? Olha só. O Oswaldo já falava para outros lugares, para a África, né? Olha, já tinha o espírito missionário. E você dizia, mesmo que nós estivermos distantes, a gente não se encontrar mais, mas a gente vai se encontrar no trabalho, vai se encontrar no ideal. Já pensou se a gente se tornar padres? Aí o Oswaldo foi no ano seguinte para o seminário e eu continuei lá, mas aquela voz ficou. Aí eu ia visitar o Oswaldo, ele estava em Rio Claro, ia de trem, né? Tinha o trem lá na FEPASA na época, embarcava ali em Catiguá à meia-noite, ainda ia na escola, a professora Vilma de Catanduva me dava carona até Catiguá. Olha só. Ia para visitar o Oswaldo e participava do encontro vocacional. Isso por 3 anos. Mas isso já com aquela proposta de fazer o discernimento. Então começou nessa fala, mas ele se dava vocação, você vai fazer um discernimento na vida de comunidade. Exatamente. É vida de comunidade. Por isso nosso Deus é comunidade. E a alegria de estar com as pessoas. Tinha aulas, tem a professora, até vai estar nos assistindo, a Mi, era um jeito de a gente chamar de Mi, professora de História. Tinha momentos que começava, alguém fazia alguma pergunta de fé, de ser padre, né? Parava a aula, até a professora vinha ouvir e ia rodeando de pessoas. Olha, né? que interessante. Padre. Então, era muito bacana. Já por contágio, já atraía as pessoas, né? Pregando o evangelho. E os negócios, aí que vendia mesmo, vendia mandioca, batata doce, quiabo, né? Porque muito bem. As pessoas já queriam ajudar também, né? Uma que o produto era bom, né? Era da cooperativa. Então foi, olha... O senhor já tinha entendido muito bem aquela passagem que Jesus fala: os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Olha, mas aqui não, que aqui nós estudamos bem. Sim. E a vocação, o papai aí foi muito estrategista na fé. Nós tínhamos que ir na missa, aos domingos, trazer uma frase que o padre tinha falado, alguma coisa, porque ele ia à noite para conferir. Nós íamos de manhã, o papai deixava pronto a charrete, tudo um jeitinho, com milho, ou quando ia de bicicleta, tudo arrumadinho, acordava cedo, e a mamãe nos acordava, arrumava, íamos cedo, para chegar na missa das 7 da manhã na cidade, para andar aí de 6 a 10 quilômetros, ou de bicicleta, ou de charrete, e a maior parte ia de bicicleta, mas para levar as irmãs, né, as coleguinhas ali, né, ia na charrete, né, era 3 no banco, 2 no paralama, mais 3 atrás da dó do cavalo, né? Eu ficava pensando nisso, né? O cavalo tinha que ser forte, né, padre? O papai já deixava o milho, a água, a casa onde a gente deixava a charrete. Então, com uma semeadura dessa, porque a semeadura é uma escolha, agora a colheita é certa. Exatamente. Exatamente. A colheita é certa. Padre Ernesto, quantos anos que o senhor entrou no seminário, padre? Entrei no seminário com 18 anos. 18 anos. 18 muito anos, bem. Lembro até hoje, dia 19 de fevereiro de 1990. Muito bem. Padre Ernesto, com 18 anos, o senhor já era um adolescente, né? E aí um adolescente passando pela juventude. E interessante a gente saber da vida do senhor, né? Que tudo que o senhor passou, que se assemelha muito a que muitas pessoas passam, né? E de repente fazem escolhas diferentes. Mas eu quero saber o seguinte: o padre Ernesto, isso é curiosidade, hein? O padre Ernesto, por um acaso, já namorou alguma vez na vida assim? Já se apaixonou? Como é que foi esses momentos do padre Ernesto? Assim? Coisa boa, é lógico, né? Namorei e me diverti muito, né? No tempo ali de colegial, vamos dizer, né? E tinha os colegas que falavam, não, vamos tirar isso da cabeça dele, né? vamos levar para os bailes. Que história de ser padre, o quê? Que é isso e tal. Mas sempre foi muito forte, né, a questão, mesmo na questão do namoro, né? As próprias meninas diziam, né? Ia se dando uma amizade, assim, e a hora que
vi um padre celebrando, não tinha jeito, né? Então. E os amigos falaram, não, nós vamos levar num baile, não é possível que você não vai, né? Então, e a vocação ela vai se firmando na medida que você também experimenta o outro lado para ver o que é mais forte, é onde você sente que você, não que você se realiza, mas que você consegue realizar melhor a outra parte. Então, teve as namoradas, mas foi logo ali também nos 17, 18 anos. Que é uma fase que é natural acontecer, né, padre? É natural. E mal sabia os amigos do senhor que o senhor futuramente ia promover bailes, né? Que é o que o senhor faz hoje. Muito na paróquia. Aliás, eu organizei carnaval de rua, que existe até hoje, o Carnamérica. Né? Como assim, padre Ernesto? Os blocos, fizemos blocos, na época isso já lá em Américo de Campos, né? Mas podemos falar depois. Não, por favor, já vamos falar agora como é que foi isso. O senhor organizou carnaval de rua. O senhor foi pároco em Américo de Campos em que período? Foi a sua primeira paróquia? Assim primeira que o senhor paróquia. ordenou? Primeira paróquia? Isso. Eu não sou muito de mudar de paróquia, né? Isso. A gente costuma dizer, ainda bem, né? E em Américo de Campos vivemos experiências bem diferentes umas das outras, mas muito fortes. E lá... na época eu falei, mas aqui precisa fazer um negócio aqui para impactar a cidade, né? E eu, com o pessoal da igreja, falava, vamos fazer uns blocos e trazer um trio elétrico. Então fizemos blocos por pastorais, né? E saiu os blocos com premiação e conseguimos uma moto. O bloco campeão ganhava uma moto 0 km. Né? Impressionante, tinha até motivação para participar dos blocos. Mas, olha, fechou a cidade. Né? Fechou a cidade. Isso foi antes de ser prefeito? Isso, já ali na portinha. Agora, já que o senhor tocou nisso, vamos falar dessa experiência. Como é que foi isso, padre Ernesto? Ser prefeito, né? Ser o executivo de uma cidade e ainda pároco, né? Sim. Aliás, a experiência é essa que o padre Oswaldo está vivendo hoje, né? Sim, então, para os colegas que não sabem, o padre Oswaldo, que é o irmão do padre Ernesto, é o prefeito da cidade de Catanduva, tá? Já a gente entra na cidade de Catanduva, tem uma curiosidade aqui que a gente vai contar. Como é que foi, padre? Então, quando eu fui enviado para Américo de Campos, foi já uma situação diferenciada, porque estava tudo certo que eu iria para... Quando terminei os estudos, a formatura, um mês de férias, ia para ICEM. Mas aí o saudoso Dom José resolveu lá, descobriu que eu tinha uma irmã, família em ICEM. Não, é melhor no início não ficar muito próximo, na mesma cidade onde tem familiares. Mas tudo certo, já anunciado. Aí mudou. Fui para Américo de Campos. Também que não foi El Salvador, né, padre? Então, era mais longe. E lá eram 2 paróquias, né? 2 cidades. Ou melhor, uma paróquia e 2 cidades, que é Américo de Campos e Ponte Gestal. E Ponte Gestal tinha uma dificuldade, um padre que teve lá um desentendimento, mas ele ficou na cidade e criou uma outra capela, mas de maneira não autorizada, né? Então eu fui para apaziguar esse padre, o padre Urbano, que depois a gente conseguiu ali acolher novamente, e a diocese deu uma outra paróquia, né? Olha só. Então ele veio aqui para Talhado na época. Não precisou fundar uma outra igreja, né, padre? Não precisou. E interessante que ele celebrava lá, tinha as partículas, uma situação bem precária. E os ministros que serviam ali, eu dizia, não, leva a partícula e o vinho para ele, né? E foi através das partículas e do vinho que a gente foi aproximando. Olha, né? Só, padre. E passado ali uns 6 meses, ele disse, eu quero conversar com o padre. Aí fomos conversar, falei, padre, o senhor quer voltar? Pode voltar, só que a igreja entende que não é essa experiência que ela quer para você, mas vamos tentar uma outra paróquia. Ele aceitou, Dom Rani, um pastor, um pai, Excelente. né? E na época ele veio para Talhado, hoje ele está na Diocese de Marília. Né? Então, e quando eu cheguei lá, essa igreja de Ponte Gestal, teve até uma matéria com a TV Tem, né? Teve lá porque o padre cobriu de lona preta a igreja, né, e tal, que a igreja estava de luto. Eu cheguei nesse ambiente. Menino Jesus. Primeira paróquia. Primeira paróquia. O padre novo, mais ou menos, que idade, padre? Deixa eu ver aqui, 96. O senhor ia ter aí 25 anos. 25 anos. Com 25 anos, enfrentar uma situação dessa, padre. E começou o trabalho lá, uma cidade que sempre teve padres espanhóis, que ficou muito tempo, padre Severino, outros padres que marcaram, outros marcaram menos, né? E o trabalho ali fluiu.
a evangelização, a pastoral, o dízimo, né? Eu sempre fui educado, tinha uma catequista, a dona Arminda, né? Exatamente. Que a gente tinha que devolver 10% da cooperativa e mais 10% da nossa parte, né? Ou você pega o geriza ou apaixona, né? Exato. O senhor já sabia do valor e da importância do dinheiro, né, padre? E foi sempre trabalhando lá em América que foi assim, despertando a descentralização da igreja. Quando eu cheguei lá, lembro até hoje, dava R$ 1.300 de dízimo, né? Falei, mas como sustentar uma comunidade assim, né? Falei, vamos mudar, vamos para as casas, né? E criamos setores, e tudo aquela, tá bom assim, 1.300. Eu falei, mas menos que 1.300 não tem como dar, já estamos no... E é fácil diminuir, né, padre? É só chegar uma crise. Isso. Aí nós vamos criar os setores, né? E fomos para setor, não tinha setor, já criamos um setor para a cidade toda. Primeiro mês, deu 15 mil. Menino. Então... Padre, mas isso dá... Era demais, né? Padre, isso dá, assim, praticamente 150%. Aliás, muito mais. 1.500%, padre, de alta. É uma festa, né? Meu Aí Jesus. pronto. Aí já começou ali, né? Nossa, aí... E vai organizar carnaval de rua, já vai para o futebol, né? Aí, por contágio, o senhor está vendo como que o trabalho contagia, né? Por contágio, o senhor conseguiu trazer o outro sacerdote, olha. Sim, que coisa, hein? Foi. O padre Urbano, a gente se fala até hoje, né? Olha, que interessante, padre. Amizade. O senhor trouxe para o seio da igreja alguém que estava se desprendendo, padre. Isso é magnífico. E a maneira de aproximar-se dele, porque as pessoas diziam, ele não tem nenhum vinho, nem a partir para celebrar. Eu falei, não, leva daqui. Ah, mas pode? Eu falei, não conta para a direção aí, não. Vamos relacionar aqui. E foi aproximando isso por 6 meses, né? As pessoas e a capela, lá o barracão que ele fez de lona, tudo, enchia, dava mais gente do que na matriz. Olha e as pessoas vinham lá, eu falei, vocês não deixam de ir lá. Não pode ir, mas vocês vêm aqui também, não deixam de vir aqui, né? E essa conquista, depois fez a saída dele lá. Não precisou cobrir de lona preta a igreja. De novo, né, padre? Bom, no mínimo lá o senhor deve ter nome de escola, de rua, de creche, não sei o quê, América de Campos. Deve ser uma festa quando o senhor chega lá nessa cidade. Tem, olha, América de Campos foi a primeira experiência, né, de padre, muito enriquecedora. E depois a oportunidade que a cidade me deu de administrar a cidade. E ali, várias iniciativas, fundamos uma obra social que tem até hoje. Uma experiência maravilhosa. Nós compramos um sítio lá, dentro da cidade, né? O pessoal queria trocar um sino. Naquele tempo, aquele sino na igreja era muito tradicional. Fizeram orçamento, 18 mil naquela época, um sino. Falei, bom, todos queriam. Falei, eu era contra, pessoalmente. Falei, mas não vou ser contra. Mas vamos colocar uma proposta. Falei, compra o sítio. Não, vamos fazer o sino, mas vamos comprar um sítio. Olha... topou o sino e compramos o sítio. E esse sítio foi uma alegria. Hoje é uma sede maravilhosa, a obra social São João Batista, porque lá a cultura é a cultura do agro, né? Agropecuária, rural. Então, nós chegamos a ter 130 crianças lá no projeto, onde nós ensinávamos a confecção de horta, computação, todas essas atividades de oficinas. E também fizemos um curralzinho para ensinar as crianças a tirar leite. Que interessante. Né? Tivemos algumas dificuldades com a justiça, porque a gente vai empolgado. Sempre né? tem, né? Tem, aí nós tínhamos, né, lá o Ministério Público, porque a minha intenção é ensinar as crianças a ter o gosto, né, para o negócio. Então, elas tinham direito de fazer uma retirada da horta semanal, e elas faziam as vendas com os carrinhos, e elas tinham 20%. Era dela. Então, ganhava o dinheirinho numa cidade dessa, aí que foi o nosso problema. O senhor promovendo o comportamento empreendedor infantil, eles disseram que o senhor estava fazendo trabalho infantil. Trabalho infantil. Mas o senhor sabe que se enfrenta até hoje, né, padre? O desenvolvimento de comportamento empreendedor para a criança se dá com a criança promovendo, inclusive, vendo o fruto do trabalho dela, né? Olha, levava cesta. Nós fizemos uma cesta de bambu, né? Bambuzal, e tinha um senhor lá que ensinava, levava a cesta, levava rabanete, beterraba, alface, couve, mandioca, um sítio dentro da cidade. E isso para os pais era muito bom. E a cidade toda comprava ali, porque as crianças saíam oferecendo, né?
E às vezes a gente ia até com caminhonetinha, só fazia entrega, mas eles participavam, tinham lucro, né? Que ótimo Mas isso. tivemos um problema com a justiça. Isso é excelente, padre. Mas quando a gente faz coisa nova e que faz acontecer, incomoda, né? Isso faz parte, padre. Agora me conta outra coisa aqui. A gente precisa ir para esse lado do esporte, que o senhor comentou que o senhor cresceu numa família que motivou muito para o esporte, né? E a gente sabe, né? Acredito, para quem não sabe ainda, o padre ele joga futebol, né? Eu fiquei sabendo já que é craque, né? Porque ele está aqui na frente, não, mas também o pessoal não amolece para ele, tá? 2 costelas quebradas, ombro luxado, etc. Me conta como surgiu isso, qual é essa paixão pelo futebol? Vem da família, né? O papai, ele era dono de time. Olha. Ela tinha o time Fazenda Vista Alegre, disputamos campeonatos. E só os filhos já eram metade do time. Metade do time. Né? E o papai, além de dono, era o juiz também. Cada história, uma vez o papai, juiz, deram uma entrada muito forte no Padre Oswaldo, né? E ele jogou o apito e foi para cima. Foi para cima. Eu ia perguntar isso aí é briga lá entre a família jogando bola. Uma entrada firme nos filhos, né? Muito bem, muito bem. Bom, tem outras histórias que te conto em outro momento. Não, muito mas esse é o né? momento. Pode trazer algumas. Essa parte de futebol é interessante, porque para a gente é importante, né? Muitas pessoas não imaginam que o padre tem uma vida além do sacerdócio, né? Assim, não tem muito tempo, sobretudo o Padre Ernesto, mas a coisa acontece, né? Você joga toda semana, né? Toda semana. Nós sempre tivemos time, né? Na comunidade rural. E tanto que o papai exigia que nós fôssemos no primeiro horário da missa, que nós jogávamos de manhã numa fazenda e à tarde na outra. Né? Nossa. Então o futebol fez parte, foi muito bom, porque foi uma maneira de se relacionar, de viver a vida. Né? E hoje, nos meus 51 anos, de terça-feira e de quinta, né? A gente vai pro futebol. E de terça-feira levamos o Dom Vilar. Né? Ele leva o bispo Dom Vilar para jogar futebol, pessoal. Olha que coisa interessante. Promovendo a saúde, né? E o bispo é palmeirense, que eu já sei, viu? É palmeirense. E o padre é corintiano. Está feliz, né? Mas essa semana nós jogamos contra, né? E o corintiano levou a melhor. Ganhou do bispo. Mas ele é zagueiro? Que posição que ele joga? Ele diz que joga na lateral direita, mas ele vai para frente e não volta. Né? O padre, agora, duvido que o senhor dá dividida com o bispo. Eu acho que logo que o bispo tá com a bola no pé, eu só pensei agora. Que eu faço. A dividida que eu dei com ele disse o seguinte: a mãozinha. Aí tem que dar falta. Né? Tem que dar falta, não tem jeito. Vem cá, Padre Ernesto, como que é essa história de você presidente do Catanduva Futebol Clube? Quer dizer, o pai de vocês tiveram um time e vocês têm um time hoje. Temos um time. Catanduva Futebol Clube, ele está disputando a Bezinha, né? E tem toda uma estrutura, né? De sub-15, sub-17, toda uma estrutura hoje para disputar. Aliás, para federar um time, quem é da área sabe que hoje não é fácil, né? Hoje se federar um time é R$1 milhão. Né? Então, todo um caminho que foi feito. Isso aí o dono, vamos dizer, é o Padre Oswaldo, fundador. O Padre Oswaldo. Né? Eu falei, vocês têm um time hoje. Isso, eu sou o presidente. Estamos juntos, ajudando. Esse time nasceu da catequese, porque o Padre Oswaldo tem uma paróquia muito empreendedora e as crianças da catequese, para jogar no time, montou um time, né? Porque faltava muito na catequese e ele falou, vai ter que envolver o futebol. Olha só. Então, para jogar no time, tinha que estar sem falta na catequese. Oportunidade, que excelente. E aí foi crescendo, chegando a ter 300, né? Crianças na escolinha. E daí foi crescendo e hoje é um time, Catanduva Futebol Clube, já tem atletas aí em outros times, né? E vai caminhando, está dando certo. Os olheiros do Brasil têm que saber, viu? É time provido pelo padre. E já convidamos, agora no mês de janeiro, nós vamos recepcionar a Copa São Paulo. E o Catanduva vai participar pela primeira vez da Copa São Paulo. Vamos mostrar a nossa meninada aí de Muito bem, 17 padre. anos. E que história é essa que você jogou futebol no Master do Corinthians? Meu técnico foi o Mário Travalini. Qual estádio o senhor jogou? Já foi na Nova Arena ou não? Não, foi aqui no interior. Foi aqui? Joguei com Birubiru, Dr. Sócrates, Geraldão, Alfinete, Wilson Mano, Solito, João Paulo, o Edu, Diblador, Ataliba, o Márcio.
Eu joguei de meia direita ali para fazer a distribuição, né? E o Mário Travalini é o nosso técnico, né? Muito bem. Padre, mas que pujança de ações. A gente fica impressionado com tanto trabalho, sabe? O senhor não canta, não, né? Não, essa parte... Eu até canto, mas eu desligo o microfone. Não, se o senhor cantar, eu falo assim, ó, eu já ia falar Marrascaça, Padre Fábio de Mello e Padre Marcelo Rossi. Não tem como, né? Fala pra gente agora, Padre. Você chegou na paróquia em 2000... Estou olhando aqui, ó, 2004, só está há 18 anos aqui. Inclusive, comemora agora, dia 20/11, né? 18 anos. O senhor chegou na paróquia, tinha 6 pastorais, padre. Padre, nós somos 46 pastorais hoje. Além disso, obra na igreja, várias vezes a igreja foi reformada, que eu sei disso. Eu estou há pouco tempo aqui morando na região, mas eu sou da igreja também há 20 e tantos anos, né? Eu fui coordenador diocesano de grupos. Eu estive aqui antes do senhor entrar. E vi esse crescimento, além de todo o trabalho social que o senhor faz, sobretudo o trabalho mais forte e recente, que é o trabalho com o povo em situação de rua, que isso, inclusive, mobilizou a cidade de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade de quase 600 mil habitantes, e de alguma forma, trabalhos como esse até incomoda, porque está num âmbito social muito forte. Eu sei que, mais uma vez, teve uns certos problemas com a prefeitura, né, padre? Sim. Que teve que adaptar todo o trabalho, com estrutura para cadeirante, todo um trabalho que saía de uma região periférica para a região central. Então, assim, de onde vem tanto fôlego? De onde vem tanta ação, padre? Conta para a gente. Como é que o senhor chega na sua casa à noite e fica pensando? Porque tem um detalhe, pessoal. Aqui, ó, lá no mês de março, 15 de março deste ano, 2022, nós conversamos com um amigo da Pastoral do Empreendedor, falou, cara, vamos fazer um podcast para a gente tratar de coisas de empreendedorismo, etc. Falou, vou conversar com o Padre Ernesto. Na conversa que ele teve com o Padre Ernesto, 7 meses depois, 1/10 de 2022, ele fez toda uma estrutura. Nós estamos num estúdio que hoje é um dos estúdios mais modernos da cidade de São José do Rio Preto. Inclusive que vai ser disponibilizado futuramente para comercialização. Né? Hoje está uma febre digital influencer, né, padre? Verdade. Pode vir aqui que vai ser locado o estúdio. Mas isso em 7 meses. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, de onde vem tanta rapidez? Assim, a gente se impressiona que isso é um espírito empreendedor na veia, latente. Conta para a gente como é que é isso aí. Senhor, de onde o senhor tem esses insights? A referência sempre é o maior empreendedor, que é Jesus Cristo. Né? Como que ele empreendeu, e quem já esteve lá em Israel, vê num lugar tão precário de recursos, né? E Israel se destaca até pela alta tecnologia, e ele empreendeu o cristianismo no mundo todo, né? E eu tenho um princípio, que é uma fala de São Paulo, que para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Falando do estúdio, né? Vocês estavam tentando, com todas as ferramentas que tinha no momento, fazer um podcast. Eu falo, espera aí. É Deus dizendo, faça e faça rápido. Né? E vamos fazer o caminho. Há uma outra frase, um provérbio que eu gosto muito, que o milagre acontece no caminho. Precisa começar a fazer. Deus faz o impossível. O possível é nós que temos que fazer. Né? Muito bem. E é esse possível. A inspiração vem naturalmente da fé, né? De acreditar que nós somos instrumentos, e quanto mais a gente se esvaziar para a graça de Deus ocupar, a coisa vai acontecer. Né? Precisamos começar a fazer e acreditar. Jesus sempre destacou que a fé, se tem uma atitude nossa que deixa Jesus bem-humorado, é a fé. Jesus dizia, nossa, mas nunca encontrei tamanha fé aqui em Israel. Que coisa linda, vamos na casa desse oficial romano, não precisa ir não, uma palavra que disser, o cego, todo momento Jesus dizia, seja feito como você acreditou, aquilo que você decidiu dentro de você. Então, tem muito comigo essa fé, que é uma decisão. Depois que você decide aqui, aí você vai fazer o caminho, a graça de Deus não vai faltar, e é fazer as pessoas acreditar nesse ideal. Na questão pastoral, quando chegamos aqui, 6 pastorais, e fomos criando e inovando, e isso é possível quando o povo também está aberto para essa vontade, essa realidade. Hoje
Paróquia Nossa Senhora do Brasil tem essa vocação empreendedora e tem mais. Vem aí o mês de abril o neocatecumenato, né? Nós vamos iniciar o neocatecumenato. Vamos investir aí bem nos acampamentos. O ano que vem teremos acampamento Mirim de 11 a 13 anos, o acampamento FAC de 14 a 17. Vamos ter o acampamento Magnífica, o acampamento só para homens, o acampamento família, acampamento casal e o acampamento sênior, que é uma ferramenta. E junto a esse mês de dezembro já estamos lançando aí a campanha para nós comprarmos o sítio, onde vamos construir aí a sede para acampamentos, para retiro, para a comunidade terapêutica, para ter a comunidade aí da creche dos idosos, muita coisa boa. Muito bem. E 8 de setembro vamos apresentar a escritura do sítio. Padre, uma coisa que é interessante, né? No meu trabalho que eu faço com empresários, com empreendedores, quando eu estou falando de inovação, eu trago um exemplo assim que hoje a gente tem no âmbito do empreendedorismo meio que uma supernova, né? Acontecendo. Supernova é quando tem uma explosão de uma estrela que daí promove o surgimento de outras estrelas, outras galáxias, etc. E tantas formas de comercialização surgiram hoje, né? E uma coisa que me impressionou, inclusive com esse olhar que a gente trabalha com isso, né? Foi na pandemia. Na pandemia, que foi uma situação atípica no mundo todo, que parou a economia de vários países, sobretudo da nossa, por uma questão de talvez necessidade ou desconhecimento. A rapidez com que a paróquia que o senhor conduz tomou para ser uma paróquia integrada no âmbito digital e mídia digital, foi daí então, já existia o canal da paróquia no YouTube, mas daí que a promoção que foi evidenciada, sobretudo por suas palavras, e o crescimento de engajamento que teve de pessoas no canal, me impressionou com esse olhar técnico profissional, que a gente fala que dentre as modalidades de comercialização que a gente tem hoje, de e-commerce, e vender em live, e utilizar de streaming, me chamou a atenção, nessa época da pandemia, a gente dentro de casa. Além de assistir às missas, como que mantinha tudo isso, todo esse trabalho que o senhor faz, uma vez que acredito eu que o dízimo tenha dado até uma queda, né, por questão muita gente disponível no mercado, perdendo emprego, e etc. E o senhor com lives acontecendo à noite. Quermesse. Aonde a gente utilizava do QR Code, da leitura de QR Code do celular, a gente chama isso hoje de T-commerce, que é o comércio pela TV, e que isso, muitas empresas, né, muitas pessoas que deveriam estar nesse evento, e isso já não é uma coisa do futuro, isso é uma coisa do presente, e a paróquia ela foi protagonista, porque enquanto a gente percebeu, até por uma questão de cultura, né, até muitas paróquias que pararam e tiveram problemas, sobretudo financeiros, sério, aqui inovou mais uma vez, padre. E aquilo chamava a atenção da gente de tal forma que eu levava isso para as minhas palestras, meus cursos, e falava, gente, a paróquia que eu participo faz live, comercializa, pede doação, e o pessoal ajuda, e a coisa aconteceu. Contribuiu muito isso, padre, nesse período de pandemia, onde tudo está fechado, a gente não tinha missa, né? As pessoas não vinham em grupos, né? Acredito que as pastorais talvez deram uma enfraquecida também, porque não podia se reunir. Conta um pouco para a gente como é que foi isso. Sim, e foi esse período aí de 2 anos, né, de muito sofrimento, muita dor, medo, insegurança, mas a igreja ela precisa ser compreendida na vida de cada um de nós, que era o lugar de refúgio, o rochedo, né? E eu tive um posicionamento de não concordar com a maneira que foi proposto todo aquele fechamento, né? Eu acredito que era tudo novo, né? Foi a maneira que encontraram também de propor ali um jeito de zelar pela saúde, mas a igreja, se tem um lugar que não podia fechar, é a igreja. Olha, eu guardo uma imagem de um pai que chegou chorando, pediu, a igreja estava fechada, estava no lockdown, que ele precisava rezar, né? A esposa lá entubada, mas... E aquele dia me cortou o coração, falei, como que a igreja pode estar fechada? Vamos abrir, né? Tem que abrir. Uhum. E o que nós fizemos? E eu acredito que poderia ter feito também. Se tínhamos
4 horários de missa, passamos a ter 10 horários. Porque aí você distribui. E é o que eu penso que o comércio, o supermercado, ao invés de fechar, devia abrir às 5 da manhã e fechar à meia-noite. Limitaria o número de pessoas, né, escalar, padre? né? Aliás, descobriu-se depois que não precisaria ter fechado, a máscara teria resolvido esse problema, né? A utilização de máscara teria resolvido esse problema do contágio. Agora, precisa ter responsabilidade. Então, nós organizamos bem, respeitamos o número da capacidade das pessoas e criamos vários horários. Missa às 15 horas durante a semana, às 6h30 da manhã, 19h30, no domingo, às 7, 8h30, às 10, às 16, às 18, às 19h30. Então, foi uma maneira de a gente poder, com responsabilidade, ter todos os cuidados, mas celebrar. E aí ficou muito forte também a questão das redes sociais, as missas todas transmitidas, e foi ali que realmente nós engajamos, né? Lembro com o celular e tal, fazendo as transmissões, ali que engajamos. Então, como que é um princípio da filosofia existencialista, as dificuldades, os otimistas fazem da dificuldade uma oportunidade. Exatamente. Os pessimistas fazem da oportunidade uma dificuldade, né? E nós, bom, aí tem as contas para pagar, né? E nós aí com o quadro de funcionário. Quantos funcionários o senhor tem hoje? Nós temos, entre diretos e indiretos, 24. Olha só. 24 funcionários. Então, aí nós vamos fazer um leilão, uma quermesse online, né? E foi um sucesso. Nós fizemos lá na casa do Wagner, né? E a internet fazia, caía, né? Tudo aquele jeito. E lembro que para os santistas, né? Foi uma camisa autografada para os jogadores do Santos. Olha só. Essa camisa, o leilão lá, foi a doação do Paulo e a Edna, né? Essa camisa chegou a R$10 mil, né? Olha só, pai. As nossas quermesses presenciais davam 5 mil, 6 mil. Já viu como oportunidade, né? Eu me lembro isso levava cantores, né? Pessoas que faziam parte dos corais da paróquia, mas que também são profissionais que cantam na noite. Então, eles iam lá cantar. Eu só promovia lives, né? Falei, gente, a igreja teve um dado momento que eu vi uma live de cantor sertanejo acontecendo numa casa, num condomínio fechado, com um cantor, que eu fui procurar. Falei, essa dupla sertaneja é meio famosa já. E estava lá o padre promovendo a quermesse lá. Padre, a gente é muito feliz em conhecer um pouco da vida do Padre Ernesto. Um pouco da pessoa. E, assim, tem vidas que são verdadeiros milagres mesmo, assim, da presença de Deus na vida de outras pessoas, né? A gente pode dizer que o Senhor é um verdadeiro milagre na vida das pessoas que tiveram contato com o Senhor, dos seus paroquianos, né? Eu posso dizer até que milagre dos tempos modernos, porque o Senhor traz consigo todo o protagonismo da modernidade, né? Então, a gente é muito feliz, agradece muito a Deus, tá? Por o Senhor existir assim na paróquia e ser um agente transformador. A gente precisa disso porque a Igreja Católica tem que estar sempre se modernizando dentro do que a gente consegue, né, Padre? Se a gente sair da palavra, né? Nós somos feitos para dar certo, né? Nós somos feitos para dar certo. Exatamente. E eu também sou muito feliz de estar aqui servindo na comunidade Nossa Senhora do Brasil, essa comunidade que adere ao empreendedorismo. Para ter uma ideia, Marcelo, em 18 anos, nós criamos 2 paróquias. Não existe nenhuma paróquia aqui na nossa diocese que no prazo de 20 anos tenha criado mais 2 outras paróquias. Olha só. E criamos a paróquia São Sebastião de Talhado, a paróquia São João Paulo II. Então, isso é fruto de uma vocação empreendedora, comprometida. A comunidade está de parabéns. E a comunidade precisa do seu lugar de oportunidades. Muito bem, Padre. O talento de cada um tem que ser uma oportunidade. Eu acredito nesse milagre que acontece no dia a dia. Deus não deixa faltar graça. Precisamos fazer o caminho, né? Estou agradecendo muito essa oportunidade, estar aqui, muito bom. A gente quase não fala da gente, né? Exato. E é importante falar. A gente é uma pessoa que gosta das coisas que as pessoas gostam e vai tentando, com a paciência de Deus, organizar a vida para Deus se servir dela. Então, o meu sacerdócio, ele se realiza na realização das pessoas. Isso me faz muito bem, e isso que eu procuro
sempre dizer à igreja o que a igreja pede. A partir do ano que vem vamos assumir uma outra responsabilidade também na diocese, mas no sentido de servir, de estar somando, né? E me sinto muito feliz de ser esse instrumento de abrir portas. Esse que é o importante papel de continuar a missão de Cristo, viu, Padre? A gente agradece muito, a gente fica muito feliz, a gente pede, inclusive, que o pessoal que nos assiste, que divulgue esse podcast, divulgue aí o canal que a paróquia Nossa Senhora do Brasil tem no YouTube. Vamos trazer mais gente para a gente oportunizar este canal de evangelização, e que não é o futuro, é o presente, e que, por graça de Deus, a gente tem uma pessoa que só investe também nesse meio de evangelização, nesse meio de fazer Jesus chegar aonde, de repente, sem essa oportunidade, a gente não chegaria. Muito obrigado, Padre. Foi um prazer estar aqui com o senhor, dividir esses momentos e a gente bater esse papo. Tá que bom, Marcelo, agradeço e quero voltar nesse podcast enquanto empreendedor, a Pastoral do Empreendedor, que é uma das ferramentas maravilhosas da nossa paróquia, poder partilhar aí as nossas experiências e estar com todo esse público maravilhoso. Sem dúvida. Te agradece a Pastoral do Empreendedor também, como o Padre disse, falar outros podcasts, tá? Então, estejam sempre atentos, tá? Muito obrigado também aos técnicos que nos auxiliam aqui, tá certo, pessoal?